Eu queria fazer uma pergunta a Burquinho. Vocês do MBL apareceram no cenário político principalmente em torno de uma disputa de narrativa sobre o significado da corrupção. No meu ponto de vista, a corrupção no nosso país é uma corrupção sistêmica. Ela se deve, inclusive, ao modelo como o nosso regime político se estabelece no país. Ela é parte, inclusive, do sistema de financiamento de campanhas, é parte do sistema de financiamento de partidos, é parte do sistema de manutenção de coronéis nas regiões da cidade, mas também dentro dos parlamentos. Supostamente vocês apareceram em função desse tema, mas com o tempo foram se desidratando. Além disso, o próprio MBL tirou muitas fotos com o Eduardo Cunha, fez uma marcha até Brasília para apoiá-lo. Também, em muitos momentos, apoiou o próprio governo Temer, inclusive estão no partido que está na base do governo Temer nesse momento. Aqui na Câmara de Vereadores também entram no mesmo jogo político da velha política do Dória, do Milton Leite e tantos outros, sem contar que também vocês se apresentam como novidade, mas quando entram nos espaços de poder, seguem fazendo exatamente a mesma coisa do que sempre. Eu queria perguntar, então, qual é a opinião de vocês sobre o Centrão? Porque o Centrão é aquele setor dos partidos políticos que a maioria dos políticos tradicionais faz supires na época da conformação de chapas para saber quem é que vai conseguir estabelecer uma maioria para ter mais tempo de TV, para ter mais cabos eleitorais, etc. Vocês fazem parte, vocês estão na coligação com o Centrão. Como é que vocês são a nova política e o combate à corrupção se estão junto com o Centrão, junto com o PP de Paulo Maluf, estão junto com democratas e reproduzem exatamente as mesmas coisas que eles fazem? Boa pergunta, Sami. Aliás, tenho a mesma opinião que você, aliás, talvez não a mesma, mas parecida com você sobre o Centrão. É um centrão fisiológico que não está lá para votar de acordo com a ideologia política, está lá para votar de acordo com o cargo. O meu partido tem pessoas investigadas, tem pessoas denunciadas, tem pessoas corruptas, eu tenho completa liberdade para falar de todos eles, justamente porque essa foi a condição para estar dentro do partido. Poder falar bem de todos aqueles que são de fora do partido, poder falar bem de quem eu quiser de fora do partido, apoiar pessoas de outros partidos políticos, apoiar pessoas de outros estados de outros partidos e poder falar mal das pessoas de dentro do meu próprio partido, porque o meu partido, ele é o MBL. O meu partido é o Movimento Brasil Livre, que justamente pretende, e como você deve entender, enquanto candidato a deputado federal, a lógica em Brasília agora é mais suprapartidária do que partidária. E diferente do que as velhas práticas, como Maluf, como Eunício, como Renan Calheiros fazem, a prática do MBL é justamente abrir mão de privilégios e não engordar os gastos públicos, não inflacionar tudo aquilo que é o dinheiro do mais pobre, indo para o mais rico, para o privilegiado do setor público e que você faz tanta questão de gastar. Você não respondeu a minha pergunta a respeito da relação de vocês estarem nesse momento no Centrão para poder supostamente combater a corrupção, supostamente construir uma nova política, supostamente fazer tudo absolutamente diferente, mas depende do voto de Paulo Malufes, de democratas, de tucanos, para poderem conseguir pleitear uma vaga na Câmara de Deputados. Vou fazer uma pergunta para a Isabela. Antes disso, responder a Sâmia, que na verdade eu não dependo de votos de PP, de PSDB e de DEM, porque diferente de você, os candidatos do MBL não são puxados, eles têm os próprios votos para conseguir entrar sozinhos. Então, primeiro você consiga fazer uma bancada decente no Congresso Nacional e ter voto suficiente para você conseguir se eleger, e depois você vem falar sobre puxador de voto. Vamos lá. Quero fazer uma pergunta aqui para a Isabela, é o seguinte, ela disse que o nosso projeto não tem consistência, e eu queria perguntar sobre o projeto de jatinhos dela, principalmente para financiar a educação e a USP. A gente tem aí, de jatinhos, uma frota de 724 jatinhos, se a gente cobrar a média de IPVA que tem em todos os estados, vai cobrar cerca de 3% e uma arrecadação de mais ou menos 108 milhões de reais por ano. Essa arrecadação não paga nem a reconstrução do Museu Nacional, que o pessoal por negligência deixou pegar fogo, não paga nem um ano do orçamento de saúde da cidade de Hortolândia, não é nem um décimo da minha cidade, Indaiatuba, que é uma cidade pequena de 200 mil habitantes, não daria muito menos para pagar o orçamento de 4,5 bi da USP. Enquanto as privatizações dariam 2 trilhões de reais, juntando 700 mil imóveis que a União tem, e a participação de 800 milhões de reais, que cobriria não só o rombo da Previdência, mas seria suficiente para financiar a educação brasileira por mais 20 anos. Como negligenciar 2 trilhões de reais que poderiam ser utilizados para financiar a educação brasileira durante 20 anos e dizer que a solução são 108 milhões de reais que não servem nem para financiar a USP? Demagogia é aquele que a verdade e os fatos não importam. Que ele pega a realidade e entorta a realidade para caber dentro da verdade dele. Agora, para debater financiamento para educação, para debater financiamento para assistência social, para debater financiamento para saúde, que são direitos básicos, são direitos que a população carece
Brasil, a gente precisa começar. Primeira pergunta que vocês têm que fazer para o candidato de vocês, caso vocês avaliem que esses serviços precisam melhorar, ser expandidos e não só manter o que já tem. Vocês precisam perguntar aos seus candidatos se eles são a favor ou não da emenda constitucional 95. Isso, qualquer pessoa para a gente corrigir o orçamento é revogar a emenda constitucional 95 e eu falo o resto na minha época. Bom, vamos lá. Isa, infelizmente, para sua infelicidade, a gente está numa faculdade de Direito e provavelmente a maior parte das pessoas aqui leram a PEC do teto, sabe que você está dizendo é mentira. Não há um congelamento de investimento, que é um congelamento de aumento de gasto corrente, que é diferente de investimento e, portanto, justamente por causa disso, como eu já disse 1 milhão de vezes nos anos subsequentes, os investimentos em educação, saúde e segurança pública aumentaram em cifras bilionárias depois da aprovação da PEC do teto. Você fala, nenhum país do mundo... Posso citar países que no século passado fizeram isso, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Irlanda, como a Noruega, como a Islândia, como a Suécia, como a Suíça. Então, se você não tem a informação dos quais países fizeram, não é porque você não sabe que não aconteceu, né? O argumento é um ar de ignorância. Eu não sei, logo não existe. Fato é que existe, foi implementado, funcionou, e o fato é também que nenhum país do mundo se desenvolveu a própria educação, gastando mais daquilo que arrecada, porque dívida não gera riqueza, gera gastos, como vocês, pessoal, adoram gerar. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.